escreveu, ele estava vivendo um tempo de crise. E não é muito diferente dos nossos dias. Aqui no 2 Samuel 12, a partir do versículo 15, diz assim: Então Natã foi para sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias teve com Davi. E a criança adoeceu gravemente. Davi suplicou a Deus pela criança. Davi jejuava e, entrando em sua casa, passava a noite deitado no chão. Então os anciãos do palácio se aproximaram dele para o levantar do chão. Porém, ele não quis e não comeu com eles. No 7º dia, a criança morreu. E os servos de Davi ficaram com medo de informá-lo de que a criança estava morta, porque diziam: quando a criança estava viva, falávamos com ele, mas ele não dava ouvidos à nossa voz. Como então vamos dizer a ele que a criança morreu? Poderá fazer alguma loucura. Mas Davi notou que os seus servos cochichavam uns aos outros e entendeu que a criança havia morrido. Então perguntou: a criança morreu? Eles responderam: morreu. Então Davi se levantou do chão, lavou-se, ungiu-se, trocou de roupa, entrou na casa do Senhor e adorou. Depois voltou para o palácio e pediu comida, e puseram-na diante dele, e ele comeu. Os seus servos lhe disseram: que é isto que o Senhor fez? Pela criança viva, o Senhor jejuou e orou, mas depois que ela morreu, se levantou e se pôs a comer? Davi respondeu: enquanto a criança estava viva, jejuei e orei, porque dizia: talvez o Senhor se compadeça de mim, e a criança continuará viva. Mas agora que ela morreu, por que jejuar? Poderei eu trazê-la de volta? Eu irei até ela, mas ela não voltará para mim. Então Davi consolou Betseba, sua mulher, e teve relações com ela, e teve um filho, a quem Davi deu o nome de Salomão. Aleluia. Feche os seus olhos. Pai, aqui está a tua palavra, Senhor, que foi lida, e nós queremos te pedir, Espírito Santo, venha abrir os olhos do nosso entendimento, Pai, para que esta revelação, Senhor, venha trazer mesmo luz para o nosso caminho, venha nos guiar, venha nos orientar, venha nos corrigir, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa cada um que está aqui neste lugar. Pai, eu sei que cada um veio com desejo, veio com uma vontade, mas, Senhor, Tu conheces o nosso coração. E nós temos falado aqui de avivamento. Ministra a Tua palavra através da minha vida e que nós possamos estar sensíveis à Tua voz, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se assentar. Eu meditando nesta palavra sobre avivamento em tempo de crise. E eu fiquei pensando, meu Deus, né, o que falar, porque a gente sempre espera coisas boas, nós esperamos no avivamento, não é verdade? E o avivamento, ele traz alguns benefícios para a nossa vida. Ele traz você crer no improvável. Ele faz você acreditar que vai vencer todas as batalhas, lutas, crises, angústias, medos, independente de todas essas circunstâncias que te rodeiam. O avivamento, ele faz com que você não seja regido por aquilo que você está vendo ao seu redor, mas por aquilo que está dentro de você. Eu não sei o que Deus tem feito hoje é o 3º dia, e o que Ele vai fazer conosco durante esses 12 dias. Mas eu sei que o avivamento, ele vai trazer algumas coisas para a sua vida espiritual. Talvez Ele vai trazer esta nova visão, uma nova ótica do que está acontecendo no tempo da crise, no tempo de crise. Talvez você não esteja passando uma crise hoje.
Mas Abacuque, ele fala algo. Gostaria que colocasse o versículo título, por favor. Abacuque, ele fala algo aí. Se você puder colocar, eu agradeço. O tema. Que ele fala assim, que durante os anos que haverá o avivamento. Vamos ler aqui, ó. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Nós estamos iniciando o ano. E Abacuque, ele está orando ali para que o Senhor avive a obra dele, para que haja um avivamento no decorrer dos anos, no decorrer da nossa vida. Irmãos, tem que haver avivamento espiritual. Não é só 12 dias de clamor. Nós clamamos, nós temos feito esse propósito de 12 dias estarmos aqui. Não é fácil estar aqui 12 dias. Eu moro um pouquinho longe, é bem difícil, mas na nossa casa foi avivada para estarmos aqui esses 12 dias. A Verônica, ela vem de ônibus, o Danilo veio com a Simone hoje, e o Júnior veio do serviço, meu marido chegou do serviço, me pegou minha nora e a sogra do Júnior que está aí hoje também, para a glória de Deus. Então, o avivamento, ele faz algo em você, ele cria um desejo, ele cria uma esperança dentro de você. O avivamento é algo interior, nasce dentro do seu espírito, não é na esfera da emoção, não é na esfera da sua carne, porque muitos de nós às vezes queriam estar deitados hoje, descansando, né? Mas quando você vem esse avivamento sobre a sua vida, não importa o cansaço, não importa a situação que você está vivendo, você deseja, você tem sede de Deus, tem sede de estar na casa do Senhor, tem sede de orar, tem sede de jejuar. O avivamento é algo interior, irmãos. Às vezes você pode abrir os seus olhos, olhar a sua casa, olhar as circunstâncias e continua tudo do mesmo jeito. Mas quando vem o avivamento sobre a sua vida, os seus olhos espirituais, eles são abertos e você começa a ter uma nova ótica, a ótica de Deus. E foi isso que aconteceu aqui com Davi. Ele teve um momento ali, nós sabemos a história de Davi, foi um guerreiro. E muitas vezes ele lutava no anonimato. As pessoas não tinham visto que ele tinha matado o urso, que ele tinha matado o leão. E quando foi para matar o gigante, ele não teve medo, porque ele já estava ali sendo treinado pelo Senhor. E é isso que o Senhor quer fazer comigo e com você. Que você seja avivado, que você lute com as armaduras espirituais, talvez aí no anonimato. Talvez eu não esteja vendo, o pastor não está vendo, a liderança não está vendo, mas você está lutando. E você é um guerreiro, uma guerreira do Senhor, assim como Davi foi um guerreiro de Deus. E a Bíblia fala que ele vencia todas as batalhas, e o Senhor quando o Senhor permitia, ele vencia todas. Mas teve momentos na vida de Davi, que Davi, ele teve um momento de choro. A Bíblia fala que Davi, ele chorou 7 vezes, a Bíblia relata. É o que a Bíblia relata, mas vai saber quantas vezes ele chorou. E no tempo de crise, irmãos, há choro. No tempo de crise, há dor, a angústia. E Davi aqui, ele estava acostumado a ganhar todas as batalhas. Ele era um guerreiro. Então não importava o tamanho do gigante, eu vou vencer. Ele tinha certeza disso porque o Senhor era com ele. Ele falava assim: eu já matei o urso, o Senhor estava comigo. Eu matei o leão, o Senhor estava comigo. E agora eu vou matar esse gigante, esse incircunciso, porque eu vou no nome do Senhor, não é na sua força.
O avivamento, ele traz a força espiritual. É um dos benefícios para a sua vida. Você começa a ser fortalecido, né? Aí você começa a falar, pode vir o gigante que for. Pode vir o leão do tamanho que for, né? Um dia eu estava no zoológico, ouvi o rugido do leão. Meu Deus, e estava bem longe. É assustador, é algo temível. Né? Mas quando você é fortalecido, quando você é avivado, quando você busca o Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, você pode escutar o rugido do leão. Você pode ser levado para a cova dos leões. Você vai ter uma fé inabalável. Inabalável. E Davi, ele fala para Saul, olha, fica tranquilo, porque eu já matei isso, matei aquilo, eu vou matar esse gigante. E ele chega ali no arraial com a cabeça do gigante. E Davi, ele havia treinado muito já, ele era um pastor de ovelhas, mas vai saber quantas vezes ele estava ali treinando a sua pedrinha, né? Então, nós temos que saber disso, nós temos que nos treinar na área espiritual, irmãos. Estar ali mais orando, estar ali mais jejuando, estar aos pés do Senhor, sabendo que a todo momento virá um gigante. A crise, ela vem e nós não sabemos quando ela virá. Aqui fala o tema avivamento em crise, avivamento em tempo de crise. É isso, você não sabe quando vai vir a crise. Talvez hoje, talvez amanhã, nós não estamos imunes a nenhuma crise, irmãos. Nenhuma crise, mas nós temos o Senhor que é conosco em todos os momentos da nossa vida. Seja a circunstância que for, seja a crise que for. Talvez uma crise financeira, uma crise conjugal. Eu não sei qual crise que pode vir, mas eu sei que você deve estar firme no Senhor. Em todo tempo, nós cantamos que Deus é bom e a vontade dEle é boa, é perfeita, é agradável. Ainda que doa, ainda que seja ruim aos nossos olhos, mas quando Deus fala que é boa, a gente tem que crer. A gente tem que confiar, a gente tem que descansar. E aqui o profeta Natan veio a Davi e falou assim, olha, o seu filho vai morrer. Irmãos, como é triste ouvir uma notícia dessa, né? E o profeta, quando ele é de Deus, o que ele fala? Se cumpre. Quando é de Deus, irmãos, não há dúvida, há certeza. E você tem que ter discernimento espiritual. E Davi, ele tinha certeza que aquilo ia acontecer. Olha, meu filho vai morrer. Mas ele tinha uma intimidade com Deus. Ele falou assim, não, mas eu vou clamar. E Davi ficou ali 7 dias clamando, jejuando. Ele ficou sem comer. As pessoas nem conseguiam. O que falava para ele, ele não ouvia. Ele estava triste. Né? O guerreiro está triste porque há um tempo de crise na vida dele. E quando mexe com a família, irmãos, como é difícil, né? Quando você fica sabendo que alguém vai morrer, ou que alguém está enfermo e é longe, né? Você não sente tanto. Às vezes nós até oramos, olha, vai orar para essa pessoa, se coloque no lugar dela. Mas às vezes é até difícil a gente se colocar no lugar dessa pessoa. Não é verdade? Parece uma coisa distante, mas quando se fala de família, se fala de filho, algo próximo, né? Ele se propõe, ai Senhor, ele sabia que Deus podia mudar. Irmãos, Deus pode mudar qualquer situação. Nós cantamos aqui de Lázaro, né? Ressuscita, Deus ressuscitou Lázaro no 4º dia. Deus pode fazer milagres, eu creio no milagre de Deus. Eu já vivi milagres de Deus na minha vida. Eu já vi testemunhos de milagre. Eu fazia seminário e tinha um pastor Jonas, uma vez ele contou que ele morreu, estava no hospital morto lá. E fizeram o atestado de óbito dele, tudo, ele estava ali no quarto. E ele falou que de repente... levaram ele para um lugar e ele acordou, ele ressuscitou, irmãos, e ele era presbiteriano,
E ele tinha, né, não falava em línguas. E ele falou que ele acordou falando em línguas. E falava em línguas. E onde ele ia, nos leitos, ele começou a orar e as pessoas eram curadas. Ele falou que o corredor inteirinho do hospital, as pessoas começaram a adorar a Deus. E ele nem sabia o que estava acontecendo com ele. E ele viu um lanche lá, acho que estava largado o lanche, alguém que não comeu. Ele falou que deu uma fome. E ele comeu aquele lanche. E ele falou, irmãos, eu ressuscitei. Meu atestado de óbito já estava pronto. Já tinha sido declarado morto. E Deus ressuscita, irmãos. Deus ressuscita. Deus, Ele cura. Deus, Ele liberta. Deus, Ele abre portas, sim. Mas tem muitas vezes que Deus, Ele fala um não para você. E o que acontece com você? Como você vai reagir sendo uma pessoa avivada? E Deus fala não. Deus, Ele responde de várias maneiras. Às vezes no silêncio, às vezes você não ouve a voz de Deus. E você fala ali, né? Senhor, por que o Senhor não fala? Abacuque estava ali clamando. E ele fala assim, até quando eu vou ficar clamando, Senhor? Parecia que Deus não estava ouvindo a oração dele. E ele começa a gritar depois. Ele clama, ele grita, porque ele quer que o Senhor dê uma resposta. Jó, ele fez tanto clamor a Deus. E tantas perguntas e tantos questionamentos. Mas não teve resposta. Às vezes Deus ele não te dá a resposta. Às vezes Ele fala para você, espera. Acalma o teu coração. Aquieta-te. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu estou no controle de tudo. Se você é avivado, você confia. Você crê. Você tem uma esperança. Algo é gerado no seu interior. E você passa ali a ficar com o Davi 7 dias clamando. E a resposta para Davi foi não. Não. Deus também fala não. E nós nunca queremos ouvir não. Quando um filho vem pedir uma coisa para o pai, a gente sendo mal, né? Como a Bíblia fala, né? A gente, às vezes, não dá boas coisas para os nossos filhos, né? Sendo mal, sendo bons, né? E quando o nosso filho vem pedir algo, a gente quer falar. Olha, vai lá, compra, você faz um sacrifício para dar algo para o seu filho. E tudo que o seu filho não quer ouvir é um não. Não é verdade? E eu falo isso como mãe, né? Muitas vezes o Danilo, ele me enganava. Ele falava, mãe, eu quero aquele carrinho do Hot Wheels, é baratinho. E quando eu ia ver, ele me levava na loja, eu ia ver, era a coleção que ele queria. Um dia ele falou, mãe, é R$7 o carrinho da Hot Wheels. Ele estava no primeiro ano. E eu fui com ele na loja, falei, R$7, ai glória a Deus, aleluia. Cheguei lá, era na época R$70 a coleção. Aí você parcela, você fala, não, eu vou levar, porque ele queria tanto. Ele sempre foi assim, ele queria presente, ele às vezes nem sabia falar o nome daquele objeto, né? E ele via e ele queria aquilo, ansiava por aquilo. E a gente como mãe, como pai, a gente quer, olha, vou lá, vou comprar. E Deus, Ele nos olha como filhos. E muitas vezes nós como pais, nós temos que falar não para os nossos filhos. Porque nós conhecemos, porque você sabe o que vai ser bom para o seu filho e o que não vai ser bom. Deus, Ele conhece o futuro, Ele é o mesmo ontem, hoje, será para sempre o mesmo. Ele é onisciente, Ele é onipresente. E Deus, quando vê ali Davi clamando, e Ele vê que a única coisa que Ele queria ouvir naquela hora, olha, o seu filho está vivo. E quando ele escutou os servos cochichando ali, ele já perguntou, olha, e o meu filho? Parafraseando, e meu filho? E eles falaram assim, olha, o seu filho morreu. O seu filho morreu. Irmãos, às vezes a gente busca tanto por algo. A gente deseja algo. Você está aqui buscando o avivamento. Senhor, Ele está nos reavivando. Ele está avivando a sua igreja. Eu creio nisso. Eu tenho vivido isso na minha casa, com os meus filhos, com meu marido. Mas vem o tempo da crise na vida de Davi. E vem o tempo da crise, às vezes, na nossa vida. Ou talvez você já passou por esta crise, ou vai passar. Deus conhece o futuro. E Deus, às vezes, fala não para você. E como é a sua reação diante
do não de Deus, você que é uma pessoa avivada, como você reage quando Deus fala não? Paulo, ele era uma pessoa avivada. E ele falava assim: eu sei o que é passar necessidade. Sei o que é ter fartura. E aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja alimentado ou com fome. Passando necessidade ou não. A pessoa avivada é assim, irmãos. Ela descobre o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Parece uma utopia isso, mas não é. Irmãos, quando você recebe esse avivamento, a alegria no seu interior, a alegria, o fortalecimento do Senhor, a paz do Senhor que excede todo entendimento, ela guarda o teu coração. Pode vir o que for. E Davi, ele achava talvez que estava preparado para tudo, mas ali aquele momento não. E Deus conhece o meu coração e conhecia o coração de Davi. E Deus, ele trata com Davi ali, e Davi pega e fala: meu Deus, né? Agora eu vou ter que encarar essa realidade. Como é duro perder. Como é duro perder. Ainda mais pessoas. Às vezes perde o emprego, recupera, né? Perde um imóvel, perde um carro. Você pode recuperar. Às vezes a pessoa você não vai recuperar nunca mais. Era o que ele via ali. A minha filha morreu. Eu não vou recuperar nunca mais isso. É uma dor, é um luto que ele estava vivendo. Irmãos, mas Deus quer derramar esse avivamento sobre a sua vida. Para que você supere o luto. Para que você supere a tristeza, supere a dificuldade, supere a angústia. Davi, a Bíblia fala que ele era segundo o coração de Deus. O coração dele era contrito, ele chorava. Ele se derramava diante de Deus. Se você procurar os versículos, que são vários, Davi chorando, Davi se angustiando na presença de Deus. Lá o Salmo 6:6 fala assim: Davi, estou cansado do meu gemido. Toda noite faço nadar em lágrimas a minha cama. Inundo com elas o meu leito. Meus olhos estão consumidos pela mágoa, enfraquecidos por causa de todos os meus inimigos. Ele chorou ali. Ele chora quando ele se despede do seu melhor amigo, Jonatas, filho de Saul. E a Bíblia fala assim que Jonatas chorou. Mas Davi chorou muito mais, porque o amor que ele tinha talvez fosse maior por Jonatas, que era seu amigo. Às vezes nós choramos pelos nossos amigos, e Deus, ele conhece o nosso choro, ele conhece a nossa tristeza, irmãos. Nós somos de carne e osso. Nós não estamos voando, nós temos o nosso espírito, e é lá que vem o avivamento, é do seu espírito que vem o avivamento de Deus. Não é daquilo que você sente, não é daquilo que você vê, porque Davi era uma pessoa avivada, mas a crise que ele estava vivendo ali era difícil. Deus entende, e por isso ele manda o Consolador. O amigo, aquele que vem, ele te abraça, ele te acolhe, ele enxuga suas lágrimas. Ele está com você todos os dias da sua vida. Ele é o teu consolo, ele é teu amigo. E a palavra, o nome Abacuque significa abraçar. Ele te abraça, meu irmão, minha irmã. Ele te acolhe, ele te ampara, ele segura nas suas mãos. Como nós ouvimos sobre Pedro, Jesus segurou na mão dele. E ele sentiu firmeza no Senhor. Ele sentiu segurança no Senhor. O Senhor quer que você seja uma pessoa avivada, segura daquilo que Deus pode fazer. Além daquilo que você pensa, imagina, os planos de Deus são maiores que o nosso. E muitas vezes nós não vivemos desta maneira, nós não estamos contentes em toda e qualquer situação. Mas precisamos estar, precisamos buscar isso do Senhor. Senhor, eu não tenho a casa que eu quero.
Eu não tenho o carro que eu quero, eu não alcancei o que eu queria, mas eu estou feliz, porque Jesus está comigo nesse barco, nesta crise. Jesus está com você, mesmo sendo avivado, Ele continua ao seu lado, Ele nunca te abandona. O avivado não foge dos problemas. O avivado sabe que ele não peleja sozinho. Você não está sozinho. O avivado sabe que tem um consolador, mesmo na crise. O avivado, ele não dá as costas para o problema. Ele enfrenta o problema. Irmãos, nós temos que encarar às vezes o problema. E às vezes a gente quer mascarar o problema. Não é verdade? Muitas vezes é mais fácil, deixa para lá isso daí. Depois eu resolvo, depois eu converso, depois eu falo. Às vezes não quer mais tocar no assunto, porque sabe que às vezes não vai ter solução no momento. Às vezes a gente não consegue resolver sozinhos, irmãos. Há conflitos que você precisa de ajuda. Mas você prefere o quê? Deixar de lado. Não quer enfrentar, tem medo de enfrentar. Irmãos, como Deus, Ele levanta pessoas para te ajudar. E tem tantas pessoas que querem te socorrer. E às vezes você não sabe o que fazer. Mas Deus, Ele coloca pessoas para te ajudar. Às vezes tem crise que você não sabe como vai solucionar. Você fala, meu Deus, eu não sei o que fazer. É melhor, fazer que nem Elias. Olha, estava ali na crise. Ele matou 400 profetas. Ele era um incendiário. E de repente Jezabel fala para ele assim, olha, eu vou te matar, Elias. E Elias, ele pede a morte. Olha, eu quero morrer. Muitas vezes a gente quer fugir. Tem a Jezabel lá, falou, vou te matar, Elias. Agora se prepara. Aí você fala assim, não, é melhor eu ficar aqui deitado, é melhor eu me fechar, é melhor eu ir para a caverna e quero morrer. Se ele quisesse morrer mesmo, ele tinha ido atrás de Jezabel. Porque muitas vezes a gente fala, quero morrer, eu quero... Mas não é isso, não é isso. Às vezes é a fuga, o medo, de enfrentar a situação. Quantos casais, às vezes, precisam de ajuda e vão lutando, vão se gladiando, vão se matando dentro de casa. Porque não querem pedir ajuda, porque não querem expor o problema. E vai vivendo ali. E Deus, Ele quer trazer esse avivamento, irmãos, para que você viva na sua casa em paz, em comunhão com o seu marido, em comunhão com os seus filhos. Você ame os seus filhos, você ame o seu marido do jeito que ele é. Amar, fazê-lo feliz. Casamento é fazer a outra pessoa feliz. O mundo prega ao contrário, eu vou casar para ser feliz. Não. Você tem que ser avivado para fazer o outro feliz. Você tem que estar vivendo esse avivamento para fazer a sua casa um ambiente celestial. A primeira igreja é na sua casa. Aqui é fácil, irmãos. A gente vem, a gente senta, a gente louva, a gente beija, a gente abre. É maravilhoso, Mas quando está em crise o seu casamento, a sua casa, como você vive o avivamento, tudo que é pregado aqui, você fala, meu Deus, parece que é uma coisa lá e outra aqui na minha casa. Não, irmãos, tem que ser uma coisa aqui, é bênção aqui, tem que ser lá. Não importando as circunstâncias, que o Senhor abre os seus olhos espirituais, para que você veja a potente mão de Deus sobre a sua casa, sobre a sua família. Casamento está ruim, encare, não faça vista grossa, procure ajuda. Nós temos ministério de casais aqui. Irmãos, quantas vezes eu procurei ajuda, eu e meu esposo, não tenho vergonha de falar não. O meu socorro, que Deus usa homens, Ele é o nosso socorro bem presente. Mas às vezes Ele envia pessoas para te socorrer. O meu socorro, às vezes, era o pastor Arnaldo, corria lá, pastor! E ele nos socorria, irmãos, e ele nos ajudava. Às vezes, uma palavra do pastor faz toda a diferença na sua vida. Uma palavra. Esse dia eu conversava com a irmã,
E ela falou assim, nós queremos ser mais misericordiosos que Deus. Eu falei, nossa, é isso mesmo. Que às vezes você faz tanto, você quer ajudar tanto, e você atrapalha o agir de Deus na vida da pessoa. E aqui, Davi, quando ele recebeu esta notícia ruim, olha, seu filho morreu. Quando ele recebe essa notícia, a primeira coisa que ele faz, ele se levanta. Ele é avivado e se levanta, irmãos, se levante. Não importa a crise, não importa a situação que talvez você esteja vivendo, se levante. É se colocando na posição que Deus vai agir na sua vida. Tem coisas que é você que tem que fazer. Tem coisas que é você que tem que tomar atitude. Quando você fala assim, eu quero servir a Deus, eu quero entregar a minha vida para Jesus. Irmãos, inferno nenhum te segura. Quando você toma a decisão, está tomada. E o Senhor vem e te abençoa, e te prospera, e te cura, e te liberta. E é isso, Davi, ele se levanta. Ele se coloca de pé, não se prostre. Diante da crise, dos problemas, não se proste, não. Olha para o alto, é lá que vem o seu socorro. Nós já sabemos disso. Mas por que nos prostramos todas as vezes que vem a dificuldade? Nós temos que amadurecer, o avivamento tem que trazer amadurecimento para a sua vida. Eu tenho que ser um crente maduro, avivado. A Bíblia fala assim que ele se levantou. Ele se perfumou, ele se lavou. Muitas vezes a pessoa ela se levanta, mas o cheiro da derrota ainda está com ela. Aí eu me levantei, mas ainda fica vivendo o passado, fica vivendo as mágoas, fica vivendo a falta de perdão, fica vivendo aquilo que a pessoa falou há séculos atrás. Irmão, se levanta, se lave, tira esse cheiro da derrota da sua vida. Foi isso que Davi fez. O avivamento tira o cheiro da derrota da sua vida. Que você venha que as pessoas venham sentir em você. Você venha produzir o cheiro de Cristo, exalar a presença de Deus na sua vida. Quando você toma uma posição em Deus, as coisas velhas, elas ficam para trás. Isaías 43, 19 fala assim, eis que faço uma coisa nova. Você não está percebendo, meu irmão, que Deus está avivando sua vida? Perceba isso, 2 dias, 3 dias. Deus está fazendo algo novo. Acaso você não percebe isso? Isaías fala aqui, porventura não percebeis? Eis que eu porei rio no deserto. Porei um caminho no deserto e rios no ermo. Davi, ele se levantou, ele se lavou, tomou um banho, e ele foi e comeu. Ele comeu lá no palácio. Ele foi para o palácio, irmãos. Você tem que ir para o lugar que Deus te colocou. Ele era um rei, ele não podia ficar ali o tempo todo prostrado, se humilhando naquela situação, não. Quando Deus falou, não, Davi, então ele tomou a posição de avivado, irmãos. Se levanta, toma banho, se lava, esquece as coisas que passaram. Eis que para trás ficam, eu prossigo para o alvo, é isso que Paulo fala. Olhe para o alvo que é Jesus. Esse dia eu falei para uma esposa de pastor, irmãs, tira os olhos das circunstâncias, olha para Jesus, olha para Jesus, olha para Jesus. É Ele que realiza aquilo que você deseja. É Ele que te fortalece, é Ele que te aviva. Traz um avivamento espiritual para a sua vida nesta noite. E Davi, já vou encerrar, o pastor falou que era 30 minutos. Davi, ele ensina que a minha ótica não muda o conceito de Deus. Não muda. Eu sou servo de Deus e eu te adoro independente das circunstâncias. Ele se levantou, ele se lavou, ele comeu e ele adorou ao Senhor. Ele foi adorar.
Eu te adoro, nós cantamos por aquilo que o Senhor é. Eu te adoro. O Senhor curou, eu te adoro. O Senhor ressuscitou, eu te adoro, Senhor. O Senhor me deu emprego, eu te adoro. O Senhor não deu emprego, eu te adoro. O Senhor não curou, eu te adoro. Irmãos, em todo tempo, adore ao Senhor. O avivado, ele adora em tempo de crise. Ele adora no tempo da dor, no tempo da angústia. No tempo da sequidão, ele adora, Senhor. Ele adora. Seja um adorador. Davi, ele era o verdadeiro adorador. E Deus quer que você seja um crente avivado. Adorando Ele, não importa as circunstâncias, nós cantamos. Talvez os homens não vão entender esse avivamento na sua vida. Lá no versículo 21, eles falam assim, mas por que agora você parou de jejuar, parou de chorar? Por que agora você parou? Quando a criança estava morta, você estava fazendo tudo isso? Davi, ele entendia o avivamento de Deus. Ele entendia, irmãos. Às vezes as pessoas não vão entender. Por que agora está fazendo isso? Ah, mas você perdeu e você está adorando. Você está adorando? As pessoas não entendem. O homem natural não entende as coisas espirituais. Não entende, irmãos. Às vezes você vai ter atitudes que as pessoas vão falar, nossa, mas você, nessa situação, você está agindo assim. Irmãos, é porque nós adoramos a um Deus vivo. Um Deus que não muda, que não há sombra de variação nele. Eu adoro por aquilo que Ele é. Eu adoro. Eu perdi, mas eu adoro. Aqui tem um versículo, hoje eu estava o dia inteiro, irmãos, eu levantei já. A Verônica foi entrar no meu quarto, ela até brincou, ela falou assim, nossa, eu não vou nem entrar aí, que o fogo aqui... Eu falei, não entra não, que o fogo vai incendiar seu cabelo. E Deus falando comigo, assim, o avivado, lá em 2 Coríntios 4:8, o avivado, ele fica atribulado, mas não angustiado. O avivado, ele fica perplexo, mas não desanimado. O avivado, ele pode ser perseguido, mas ele não vai ser desamparado. O avivado, ele fica abatido, mas ele não é destruído. Aleluia! O avivado, aqui no versículo 16 do mesmo capítulo, por isso eu não desfaleço. Você não pode desfalecer. Aqui Paulo está falando, por isso não desfalecemos. Ainda que o seu homem exterior se corrompa, o seu interior se renova de dia em dia. Há um renovo, há um avivamento no seu interior. Há algo espiritual, irmão, você pode estar morrendo, mas o seu espírito, ele está alegre, ele está em paz, ele está feliz, ele está jubilando. Às vezes as pessoas não entendem. Conversava com uma intercessora essa semana, ela falou assim, Lei, eu fui visitar uma irmã, ela está assim, com câncer em todo o corpo e caroços, mas eu saí de lá edificada, porque ela era uma pessoa avivada, irmãos. A pessoa que é avivada, ela vive assim, não vive pelas circunstâncias. E aqui, Davi, as pessoas não entendiam isso. O avivado, ele tem maturidade. E às vezes as pessoas que não estão avivadas, que não estão buscando ao Senhor, não têm a mesma maturidade, não têm o mesmo entendimento. E eu tenho que entender e aceitar o não de Deus. O que eu não posso mudar, eu tenho que aceitar, irmãos. Às vezes, uma circunstância, Deus fala, não, eu não vou conseguir mudar aquilo. Eu tenho que continuar adorando. Eu tenho que continuar de pé. Eu tenho que continuar tendo foco na minha vida, sabendo que Deus tem o controle de tudo. Nós ouvimos tanto isso, Deus tem o controle, Deus tem o controle. E porque muitas vezes nós vivemos sem controle, sem domínio próprio, no desespero. Irmãos, o crente não pode ficar desesperado.
porque nós temos alguém que está ali do nosso lado. Nós temos que pedir, Senhor, que eu possa crescer nisso, eu possa amadurecer nisso, eu viver esse avivamento na minha vida, eu ter esse amadurecimento, eu ter esse fortalecimento no meu espírito. Irmãos, a alma, ela oscila. Davi falava com a alma dela, porque está batido a minha alma. Às vezes você está triste, mas o seu espírito, ele está alegre. E é o espírito que tem que prevalecer. É a alegria do Senhor que é a nossa força. É a alegria dele. O avivado, mesmo no tempo da crise, ele encontra tempo para consolar. Davi, ele foi lá e consolou a sua esposa. Ele abraçou a sua esposa, falou, olha bem, vem aqui, né? Tudo isso vai passar, olha, vamos olhar que Deus vai fazer coisas novas, vamos olhar para frente, né? E ele foi lá consolar. O avivado, ele consola, mesmo estando com o seu coração abatido, mesmo estando triste, ele não olha para si mesmo. O avivado, ele consola as outras pessoas. Às vezes você fala assim, ai, mas eu estou vivendo um caos, uma dificuldade, um problema. E às vezes vem alguém, conta um problema, que você fala, Senhor, tem misericórdia. E você vai e ser um Abacuque na vida dele, você o abraça. Você o consola, às vezes Deus quer te usar para fazer o papel do Espírito Santo, consolar, abraçar. Deus quer usar a minha e a sua vida. Não fique preso olhando só para os seus problemas. Não, o avivado, ele olha para o problema dos outros. E Davi ouviu a sua esposa. Ele ficou 7 dias sozinho. Depois que aconteceu tudo isso, ele olhou para a sua esposa. Olha bem, vem aqui. Ele foi consolar a sua mulher. E Deus quer que eu e você sejamos assim. Vai, come, vai para o trono, vai para o palácio. Olha, a vida prossegue, Davi. É lá que eu te quero, é fazendo a minha vontade, é cumprindo o ministério que eu entreguei para você. Não pare, o avivado, ele nunca para, ele nunca retrocede, ele sempre avança. Porque, irmãos, no final, Deus dá Salomão para você. Ele deu Salomão para Davi. E aquela mulher, ela teve outro filho. E nasceu Salomão. E ele se tornou o rei de Israel. Deus tem um Salomão para você. Talvez Deus falou, não, olha, não agora. Mas Deus vai tratando com você nesse período de avivamento, talvez esses 12 dias, talvez o ano inteiro, talvez como Abacuque falou, ao longo dos anos. Deus quer que você tenha total confiança nele, porque ele tem o melhor para você. E o melhor sempre fica no final. É no final, depois que você passa por tudo, né? Faz tudo, ali o Senhor vem e te dá a vitória. Gostaria de orar com você, se o pastor permitir. Fique em pé. Deus tem um Salomão para a sua vida. Se lave das coisas negativas. Adore a Deus acima de tudo. Deus tem algo tremendo para fazer na minha vida e na sua vida. Talvez fizeram algo com você. E você não consegue caminhar, talvez coisas negativas. Você fica pensando, fica potencializando. Não consegue perdoar, não consegue esquecer. Deus quer lavar você. Deus quer levantar você para Ele te dar algo novo. Um avivamento, algo tremendo na sua vida. Gostaria que você fechasse seus olhos para que o Senhor te lave nesta noite. Pai, em nome de Jesus, aqui está a tua palavra, onde o teu servo Davi, Senhor, recebeu uma palavra de não. Quantos não muitas vezes nós recebemos, Senhor, e nós não queremos, nós ficamos, Senhor, como aquela criança birrenta. Senhor, amargurados, entristecidos contigo, nos perdoa, Senhor. Porque o Senhor sabe o que é melhor para nós. Porque a tua palavra diz que o Senhor tem um futuro de paz, de alegria, de gozo. E nós queremos, Pai, entregar a Ti a nossa vida.
A nossa vontade é fazer a tua vontade. A nossa vontade é de ser avivado neste lugar, para que a minha família, a minha casa seja impactada com este avivamento. Em nome de Jesus, Pai, venha levantar nesta noite, venha erguer, venha lavar. Senhor, faz coisas novas. O passado, tudo aquilo que passou ficou para trás. Pai, que esta pessoa possa avançar no seu ministério. Tira todas as amarras, tudo aquilo que Satanás vem às vezes lançar, seja jogado por terra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que você se levante para ser um adorador, porque Deus quer te dar um Salomão, uma vitória grandiosa na sua vida, porque grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso nós estamos avivados, por isso nós estamos alegres na presença de Deus, em nome de Jesus. Aleluia, aplauda o Senhor.